estamos aqui com Andrei Gutierrez, cientista político, empresário com mais de 20 anos de experiência em assuntos públicos, relações governamentais, inovação digital e compliance, sócio fundador da Inova Assuntos Públicos, que é uma consultoria em boas práticas institucionais e inovação necessária para enfrentar os desafios da era digital. Presidente da ABS, Associação Brasileira de Empresas de Software, presidente do Conselho da Economia Digital e Inovação da FEComércio de São Paulo, possui doutorado em Ciência Política e Sociologia. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença, essa agenda superlotada que você tem, essa disponibilidade de estar aqui com a gente. E a gente começaria trazendo uma provocação que talvez a gente precise de uma mudança de mindset para acompanhar essa rapidez das transformações digitais, principalmente com a IA, mais disruptiva das tecnologias, que me parece que é muito mais do que uma simples ferramenta, muda até como a nossa concepção de ser humano, como nos relacionamos uns com os outros, com a própria tecnologia, com a natureza. E daí, nessa questão de transformação do conhecimento, do mindset, porque muito se fala, a gente olha o PBIA, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, a e-digital, transformação digital, e relatórios que eu tenho lido e estudado de impacto da IA no ambiente de trabalho, no setor educacional, aponta-se para dois sempre, assim, eu acho que são unânimes. Precisamos de conhecimento ligado à técnica, então capacitação técnica, capacitação digital, mas esses relatórios falam também vamos precisar cada vez mais de questões que jamais nos parece que seremos substituídos pela IA, que é a questão da criatividade, da imaginação, pensamento crítico, as soft skills. Todos os relatórios estão apontando para isso. Mas daí, quando eu leio o PBIA com mais calma e o e-digital, que são excelentes e teve muito avanço, não é? Se a gente faz a comparação do PBIA com o EBIA anterior, que era mais uma coisa abstrata, principiológica, também andamos com o PL 2338, que tem alguns pontos ainda frágeis, mas não é, nenhuma legislação também é perfeita, mas melhorou muito, né, em comparação com o PL 2120. Mas o que que eu vejo? Daí eles não estão tão focados, se a gente olha o PBIA, o e-digital, no letramento que a gente brinca e faz essa provocação também, imaginal, mais que um letramento digital, essa também questão da conscientização, a criatividade, pensamento crítico, soft skills. Então, me parece também, não querendo me alongar muito nesse primeira temática que eu queria trazer essas provocações, que a gente olha também para a superfície, porque a gente fala na IA na educação, por exemplo, ela vai ser boa, sim, tem esses benefícios de personalização, feedback mais rápido, o professor pode se livrar de tarefas rotineiras, burocráticas, teria mais tempo para se dedicar, mas nada se fala em questões de base, por exemplo, o nível baixo ainda de educação do nosso país, de forma geral. Em 2019, agora não tanto, mas dependendo do governo que está no poder, tivemos alguns relatórios, como Free to Think 2019, falando redução de liberdade de pensamento dos professores, da autonomia universitária. E daí a gente fica assim, né? Desvalorização do profissional, do professor, de um modo geral, a gente faz essa brincadeira. Quando nós somos professores, eu sou professor, sempre a gente ouve essa frase: ah, você é professor, mas você trabalha com o quê mesmo? Então, assim, esses problemas de base, a gente tem alguma perspectiva nesse sentido de mudar currículos, mudar a metodologia de ensino, também focar nessas outras qualidades que a gente precisa além do treinamento digital e técnico por si só? Como você vê essas questões? Cara, você colocou um monte de questão, muito bom, Paula, muito prazer. Primeiro, boa tarde, excelente estar aqui com você, obrigado pela oportunidade. E você colocou um monte de questão que aí eu vou puxar o meu lado sociológico aqui, cientista político, e vou dar uns 8 passos atrás, e fazer uma análise sociológica do período que a gente vive. A gente não está vivendo uma mera quarta etapa da Revolução Industrial, como classificou lá o professor Klaus Schwab, lá do Fórum Econômico Mundial, que todo mundo reproduz à torta e à esquerda sem qualificar. A gente vive uma revolução com R maiúsculo digital.
E o que que isso significa? Significa que grandes revoluções estruturais, econômicos, sociais, tecnológicas também, elas têm grandes rupturas na sociedade de uma maneira geral, né, na estrutura social. Então, se a gente for olhar o que foi a Revolução Industrial, né, para a sociedade, a gente está falando de um período de transição de uma sociedade, de uma economia agrícola, manufatureira e de comércio, né, que as pessoas moravam predominantemente no campo, majoritariamente no campo, para uma sociedade manufatureira e industrial, e predominantemente urbana, né? Então a sociedade teve um período de transição no qual só você pegar lá atrás. Se a gente for na análise sociológica, pega sei lá, o livro do Engels sobre o trabalhador na Inglaterra do século XVIII, as condições de trabalho subhumanas nas minas de carvão da Inglaterra, né? E como que nesse período de transição foi construído uma série de arcabouços legais, foi construído a própria sociedade, novas profissões, profissões não necessariamente desapareceram, mas foram ressignificadas e perderam muito da sua importância social. O artesão que tinha, que era parte do centro dinâmico daquela sociedade, deixou de ser, né, aquela relevância social que ele tinha. E aí a gente começou a ver a indústria ganhando relevância social no centro dinâmico do desenvolvimento, do coração do desenvolvimento capitalista, daquela nova sociedade sendo construída, com o operário industrial ganhando relevância, né, naquele primeiro momento. E aí depois a sociedade em volta, né, ali se estruturando. A gente se urbanizou, né, a gente mudou todos os nossos padrões, concepção de cultura, né, de urbanismo, tempo, noção de tempo e espaço, não tinha relógio, né? O relógio é uma invenção, né? O padrão ali, o zero é de Greenwich, que veio da Revolução Industrial, né? O pessoal inventou o relógio. Por quê? Porque a gente precisava de precisão de tempo para chegar num horário em tempo, porque o tempo era uma outra relação com o espaço-tempo. A cultura, a gente industrializou a cultura era a manifestação de um povo. Você pegava o ser humano, a manifestação daquilo mais autêntico que você tinha do ser humano era a cultura. E a gente pasteurizou isso, industrializou isso, passou a tratar como um produto comercial, fruto da Revolução Industrial. Ou seja, tudo foi ressignificado. O conceito de família, o conceito de política, a democracia representativa também, né, com os meios de comunicação. Você pega Goebbels, pega né, na Alemanha lá a comunicação, né, do regime nazista, aqui no Brasil a comunicação no regime getulista, a comunicação nos países capitalistas, ou seja, teve uma sociedade que se moldou. E aí o que eu estou trazendo aqui para você, para a gente fazer essa reflexão, é que hoje a gente vive exatamente um período de transição de uma sociedade predominantemente industrial para uma sociedade predominantemente digital. A gente ainda não chegou lá, né? Então, e o que que acontece? Com isso, a gente está num período de turbulência que muitos pilares da sociedade, como a gente conhece, vão ser chacoalhados, né? Começando, sei lá, todo o arcabouço regulativo, normativo, precisa ser olhado para ver se ele dá conta da nova realidade, se ele precisa ser atualizado ou não, né? O que mais a gente vê? As empresas os incumbentes, né? Muita empresa está deixando de existir. Pega uma Kodak, né? Empresa tipicamente industrial, está deixando de existir. Uma IBM, que foi, se bem que a IBM não, a IBM ainda já era um bicho diferente aí nesse meio. Mas pega as empresas industriais, tem várias que estão, ou os incumbentes, né, do século passado estão com dificuldades de se manter e novas empresas nascendo com novos padrões, né, com o nosso padrão de consumo mudando muito. Eu comprei esse reloginho aqui não por causa da manufatura em si, relógio. Eu comprei esse reloginho por causa dos serviços digitais embarcados, né, que ele tem, que me dá no meu celular. Adoro correr, então ele me entrega um serviço digital, a minha performance, né, a minha saúde,
né? A minha performance com relação a outros corredores também está compartilhando. Eu não comprei a mercadoria relógio, eu comprei o pacote serviços digitais que precisaram, passam pela mercadoria relógio e também passam por, né, uma outra mercadoria digital, que é uma aplicação que eu vou consultar, seja no computador, no celular. Então, eu estou dizendo tudo isso para falar para você que boa parte dos nossos problemas a gente precisa de um projeto de nação. Então, assim, não dá para você falar, vou resolver com um projeto de regulação da IA. Não é, cara, isso é voo de galinha, cara. Não dá, vou fazer com a PBIA. Não é, PBIA é voo de galinha. A gente precisa de um projeto estruturante para olhar para a sociedade e falar, cara, o século XXI está aí. O futuro é isso aqui. Dentro disso aqui, quais são as lacunas do Brasil? Quais vão ser os impactos que a gente vai ter? Né? O que a gente precisa endereçar das lacunas, de desigualdade, né, de acesso, de qualificação ou não? Quais vão ser os impactos que a gente vai ter em termos de qualificações obsoletas, desemprego, desocupação, né? Qualificação das nossas empresas, qualificação da mão de obra, crédito, enfim, competitividade, setores que a gente pode ser mais competitivo. Vamos traçar esse projeto de nação, vamos investir os recursos que a gente tem aí e vamos mensurar isso em 30 anos, 20, 30, 50 Andrei, anos. isso. Agora, deixa, antes que eu esqueça, é que você tocou em alguns pontos para eu não esquecer aqui, né? É, Primeiro, que parece que no Brasil, não sei se é só no Brasil, mas eu ouço falar muito, a gente pensa muito a curto prazo, não pensa a médio e longo prazo. E isso também, né? Não há um projeto de pensar as estruturas como um projeto de Estado, né? Assim, que daí cada governo que vem tem uma agenda, daí muda tudo, né? Esbarra, começa tudo de novo em algumas partes. E outro ponto que você também falou, né, dessa experiência também do usuário que está modificando, principalmente pós-pandemia também, está bem interessante estudar essas questões, como está também ligada a uma mudança de perspectiva. A gente tem que ver sempre agora muito o consumidor, a experiência, né, do consumidor. E você pensar a IA, primeiro, não só no aspecto da regulação, que é uma das camadas. A gente teve a oportunidade de fazer um pós-doc lá na Cátedra Oscar Sala, no Instituto de Estudos Avançados, e eu tive contato com um artigo do Virgílio Almeida, que foi meu supervisor, que ele em 2017 já falava Layer Model de governança de ADA. Ele fala, precisamos da regulação? Precisamos, mas ele coloca já três outras camadas. Então a gente precisa de olhar para a infraestrutura, para a educação, para princípios éticos, a parte dos princípios na questão da ética, para a regulação também. Mas, óbvio, a regulação é só uma das camadas, né? E aí, nessa parte que eu fiz essa provocação, Andrei, de mudança de mindset que eu vejo, né? Você também coloca em uma das suas palestras, eu tive estudando você e as suas ideias. Você fala bastante da importância de olhar para o risco, e daí eu vejo o risco ligado bastante ao compliance, que eu acho que é uma dor de startups, pequenas empresas, o compliance ligado à LGPD e ligado à IA, porque a gente fez algumas oficinas, eu e o Cláudio Lucena, e tivemos no congresso do NIC, OBI, agora em agosto, e teve uma oficina também com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o SEBRAE, e acho que é a Embrapa. E lá a gente viu na perspectiva da audiência, de quem estava participando, o quanto, e eles relataram também com dados da pesquisa deles, que ainda é muito baixo o número de empresas que faz compliance. Então, eu acho que também o compliance é visto muito como um custo apenas, e não como uma perspectiva de médio e longo prazo de que é sustentabilidade, que é competitividade também. Como você vê essas questões e esse desafio, porque também tem um custo do compliance. Seria uma abordagem via políticas públicas também, ou parcerias? tá. Como você vê? Não, eu vou entrar. Eu acho que a gente tem dois aspectos aí quando a gente fala de IA. Eu estou falando especificamente de inteligência artificial. Um aspecto são as boas práticas de manejo e adoção de IA responsável, e eu fui o líder de regulação de IA da minha empresa, da empresa que eu fazia parte em 2000. Fiquei 3 anos na Kyndryl, que era uma empresa de gestão de infraestrutura spin-off, que se separou da IBM, independente, uma empresa de 90 mil funcionários, estava em 70 países, um faturamento de 20 bilhões de dólares, gigante do setor,
pouca pessoa conhece porque ela é mais B2B, né? Ela não vende para o consumidor final. E eu fui responsável, no grupo, que eram 7 pessoas, a gente construiu a primeira governança de IA da empresa, que fazia gestão de aeroportos, gestão de sistema de tecnologia de companhias aéreas, de usinas nucleares, de indústria química, de vários pontos. Então, eu trabalhei muito nisso. E vim também, né, na IBM, na LGPD, eu fui um dos caras que trouxe toda a conformidade de privacidade para a IBM antes mesmo da LGPD ser sancionada. Então, eu trouxe todos os gringos lá que montaram o GDPR para a gente começar a fazer, né, o compliance da IBM com a LGPD, que estava pronto em 18. Em 18, a gente, é lógico, você não tinha regulamentação, estava pronto com o que a gente tinha de regulamentação da União Europeia, mas a IBM minimamente já estava ali nos trilhos antes do final de 18, 19. A LGPD entrou em vigor em 20, né? Antes ela foi sancionada em julho de 18, ali, acho que julho de 18, é. E a gente, então, assim, eu te digo, uma coisa, um tema que a gente tem que pôr o pé no acelerador, na minha opinião, é a adoção de boas práticas dentro das empresas. Isso é compliance de empresa de boas práticas de tecnologia. Outro tema é a regulação da tecnologia. Eu acho que ainda mais quando se fala de inteligência artificial, precisa tomar muito cuidado. E não é o lugar de você acelerar. O risco de você errar aí é muito alto. E por que eu digo? Hoje, quando eu falo de transição de uma sociedade para outra, para construir a sociedade digital, essa transição não se dá no vazio, no vácuo. Ela se dá numa sociedade que já tem estruturas, né, institucionais, legislativas, jurídicas, com arcabouço institucional parrudo. Então, aí eu volto e te falo, qual hoje é o risco da IA que é iminente, que precisa ser regulado com máxima urgência? Me fala um risco, dois, três. Ambiental, Ué, qual o risco ambiental do que não está uso de coberto? energia, do uso de minérios, do uso de energia, do impacto A gente ambiental da tem, IA. Não é a risco, gente seria o tem, impacto. cara, a gente tem a Agência Nacional que regula a mineração, cara. Por exemplo, um tema bem polêmico esse tema. Eu sei que é uma das propostas, tivemos a MP agora para incentivar ainda mais os data centers, é uma política pró-inovação e o Brasil tem muito a colaborar por isso, porque a gente tem acho que 90% da energia limpa que vai atrair e benéfica nesse sentido. Mas tem algumas reportagens do Intercept e do Internet Lab ou alguns observatórios independentes que apontaram que como está sendo feita a implantação, a instalação no Brasil de alguns e no mundo, né? A gente viu alguns exemplos em locais de estresse hídrico, em primeiro lugar. E daí tudo bem que depois de um certo tempo se pesquisa e se procura formas alternativas de fazer circuito fechado, outras formas de resfriar, mas me parece que não é uma coisa proativa de design Tá. já num primeiro momento. E a forma, por exemplo, esse que falam, essas reportagens do Ceará, a qualificação foi dada como um parque de vaquejada com baixo impacto ambiental e daí não foi feito nem sequer o EIA-RIMA ambiental e quanto menos ainda uma avaliação de impacto algorítmico, que é uma análise que faz parte de um instrumento de compliance. Então, assim, é complexo também você Posso pode. separar os dois temas? Depois a gente entra. Tá. Data center, a gente está falando de infraestrutura digital. Eu estou falando de IA. Eu estou falando da camada, que não é a camada de hardware e a camada de processamento. Eu estou falando da camada de software dentro ali do que a gente chama de algoritmo. Qual é o risco hoje iminente que a gente precisa correr e regular IA? O pessoal fala em viés, né? Fake Viés e news. preconceito. Não, eu vou entrar em todos eles. Viés e preconceito de inteligência artificial. Eu falo, gente, o que o pessoal está fazendo, o que não está cobrando a NPD? Viés é um tratamento de um dado pessoal. O que esse pessoal não está cobrando a NPD para ela
começar a ser um pouco mais ativa e assertiva no que diz respeito à regulação de qualquer tipo de tratamento automatizado e dado pessoal. Ponto um. Então, viés não justifica a necessidade e a urgência de correr com uma lei de IA. Fake news. Gente, fake news é questão de regulação de rede social. Concorda? É regulação, é outro objeto, é regulação de rede social, é regulação de mensageria. Eu estou falando aqui de 2630. Então, assim, Alucinações das IA é, generativas, mas qual é o risco material da alucinação? Onde que está se material. materializando o risco? Quem está morrendo por causa Uso de alucinação? psiquiátrico, uso médico que as pessoas estão usando como psiquiatra, como psicólogo. Ok, cara, aí você tem, se médico e psicólogo, aí você tem o regulador setorial, você tem o regulador da área de saúde. Agora, uma questão bem Trabalho, uso problemática de que eu acho. inteligência artificial para recrutamento, seleção e contratação de trabalhadores ou promoção. Gente, o que o Ministério do Trabalho está fazendo? Que o Ministério do Trabalho não chamou a NPD, sentou com a NPD e falou: pessoal, vamos soltar uma minuta, uma consulta para a gente ver sobre o uso de IA na contratação, seleção e recrutamento de pessoal, Risco né? cibernético. Cara, E risco cibernético é para ontem. Por que que o Brasil ainda não tem um marco legal de regulação da cibersegurança? Porque a presidência da República está reclamando 600 milhões de reais e a presidência da República se negou a criar o ano passado, travou o PL, né? Bateu na Casa Civil, a presidência da República falou: não, é muito dinheiro, não vamos criar. E aí rolou uma ciumeira: ah, não, são os militares que estão puxando isso no GSI, não vamos fazer. É para ontem criar uma agência nacional de cibersegurança. Então, assim, talvez o ponto específico que envolve IA, eu acho que precisa ser discutido e atualizado, talvez é o debate sobre direitos autorais. Mas isso aí talvez não justifique uma lei específica sobre IA, mas talvez uma lei sobre a atualização da lei de direitos autorais. Você entendeu meu ponto? sim, Eu mas acho só assim, para te provocar, Andrei, um pouco mais, vai. Tem dois pontos daí, eu acho que é uma questão até transnacional, se falar muito agora de governança transnacional e problemas para discutir cada vez mais também de forma globalizada, que é a questão de armas químicas, criação de armas químicas com auxílio de IA e uso militar da IA. Porque mesmo as propostas regulatórias, todas excluem, né, do seu âmbito de incidência a parte militar, de segurança pública. E daí é complicado para o uso militar, porque já tem drones em guerra sendo usados e não tem nenhuma regulamentação. E ali mesmo, e são semi-autônomos, tem uma certa agência, e daí tem supervisão humana, tem, mas no contexto militar, você decide em milésimos de segundos e você está lidando com vidas ali. Então, essa parte, mas daí envolve geopolítica, eu acho que. Não sei como mas, iria o sistema internacional, como vai regular isso, porque temos um tratado internacional, um único vinculativo, a Convenção 4, mas ele exclui também o contexto militar. Mas aí meu ponto, tem alguém fabricando e vendendo drone com inteligência artificial, com uso militar no Brasil, ou arma química, ou desenvolvendo? Não, eu estou falando em Esse é o... nível internacional. Não, então, assim, o meu ponto é esse. Eu acho que muita gente desvia do foco porque assim é muito mais glamouroso falar: "Ah, eu vou criar uma lei de IA". Cara, eu posso resolver o problema de viés, eu posso resolver o problema do uso de IA na seleção, contratação e recrutamento de profissionais. Vamos trabalhar nisso? Vamos trabalhar em viés? O pessoal falava: ah, não, precisa justificar isso há 2 anos atrás. Precisa correr com a lei de IA, porque vai ter eleições esse ano e vai ser uma zona, etc. Aí o que aconteceu? O Tribunal Superior Eleitoral foi lá e criou. Eu posso discordar da regra, eu acho que eles foram muito restritivos. Mas ele regulou e criou, pôs limitações no uso de IA em eleições. Mas Então, é bem assim, restrito, insuficiente. Mas, André, e a parte do compliance? Porque você falou, ok, o compliance não é via regulação, é uma medida de autorregulação, mas como fazer uma então, padronização e exigir de forma obrigatória? Porque se você não exige por lei, faz quem quer, quem entende que é até mesmo pró-inovação, uma medida que, em médio e longo prazo, você vai estar ampliando a confiança entre stakeholders, você não vai ter prejuízo de marca empresarial, seu nome. cara, deixa eu entrar. Você estava na pergunta.
E aí Do eu deixo. compliance para você É, padronizar, tornar não, obrigatório e mais, Andrei, porque eu então, vejo, olha só, eu estudei bastante o relatório de impacto de proteção de dados que está na LGPD, como eu acho que é um instrumento de compliance. Só que se você não faz ele de forma prévia, antes do dano ocorrer, me parece que a função dele também deixa de existir. Você faz uma interpretação funcional sistemática, né? Seria o melhor dos mundos fazer antes do dano, porque a função dele é mitigar danos. E daí, como você vai fazer essa exigência de elaboração prévia, requisitos X, Y, Z, uma padronização, tá, se não está eu entendi. obrigatório por lei? Não, já está obrigatório por lei. Quem disse que não está? Na parte da IA? Se for para dados pessoais, a NPD Não. pode fazer isso. Sim, não, estou falando na parte de Então, IA. não, daí cara. A LGPD, ela vale independentemente da tecnologia. Então, o meu ponto, quando eu olho, e aí a gente vai para o debate de risco, Uhum. eu, eu acho que a questão não é ser contra a regulação. A questão é que uma regulação, não existe bala de prata com IA. E isso eu vi bem quando eu fui da Kyndryl, e eu trabalhei no nosso projeto de governança. Quando eu estava olhando para uma operação, sei lá, um aeroporto de um país da Ásia, a gente gongou top-down. Eu escrevi os nossos princípios, a gente fez a nossa política, a gente gongou top-down a implementação de um regime de reconhecimento facial no aeroporto, porque aquele país tinha histórico de problema com liberdade de minorias políticas e direitos humanos. Então a gente falou, a gente não quer participar disso. É muito específico ali, cara. É um negócio de dado, treinamento de dado pessoal e possibilidade de direitos humanos. Ok. Isso aí caberia dentro de uma legislação de LGPD. Teve outros casos da gente olhar qual era a nossa boa prática para o uso de a gestão de TI de uma usina nuclear. Não tem nada a ver com viés, cara. Então, assim, toda aquela prática que a gente colocaria, o evento, mesmo se a gente avançasse em mitigação de risco do sistema de reconhecimento facial do aeroporto, o eventual relatório de avaliação de impacto, é completamente diferente do que vai ser exigido lá no sistema de tecnologia da informação de qualquer automatização por IA de uma usina nuclear. Você entendeu? É completamente diferente. E Tudo eu falo bem, isso por mas quê? é Mas por que que eu falo setorial, isso? é caso a caso. Mas aí que tá. É, É. não, eu falo isso porque eu acho que a IA, a gente vai precisar ter uma grande regulação no que tange a dados pessoais pela NPD, entendeu? A NPD tem um papel fundamental aí, e a gente vai ter regulações setoriais, quando for necessário, os órgãos reguladores, eles vão subir a barra e colocar como obrigatório. Agora, o problema é você colocar como obrigatório na largada para todo e qualquer setor, isso aí vai inviabilizar, não digo nem a inovação, o desenvolvimento da IA, vai inviabilizar a competitividade das organizações brasileiras. E assim, eu vim da academia, quando Exigir eu. esse compliance, você acha que é uma medida muito custosa para as empresas, mesmo que tenha uma política pública dando incentivos? Cara, a questão não é. Eu acho que tem a questão de custo e tem a questão de. Você tem que sopesar quando você está fazendo esse debate de proporcionalidade versus o tamanho da medida. Isso, o Eu risco, exijo né? Quando for alto risco. proporcionalidade, risco, né, e custo de implementação. Então, assim, quando a gente está falando de IA para todos os setores, a gente está falando de baixo risco, é machine learning, sabe? É coisa Não, não, assim, digo para alto risco mesmo, é realmente, senão fica desproporcional é. mesmo. E aí, assim, cara, o alto risco, a gente já tem os setores que são super regulados, cara. Então, assim, a gente vai ter que avançar cada setor, eu acho que não tem como fugir disso. As autoridades regulatórias setoriais vão ter que começar a olhar, assim, eu não sou aquele cara que fala, tem que ter autorregulação do setor privado. Eu acho que se o regulador chegou num ponto que ele foi acionado para regulamentar, para trazer segurança jurídica, é porque o setor privado já falhou na autorregulação. Então, assim, cara, os setores vão ter que subir a barra, né? É meio ambiente, é mineração, a gente vai ter que. Pô,
é o uso de ar na prospecção de petróleo e gás em águas profundas, né? A gente tem o pré-sal, vai ter a margem equatorial, e se vazar o petróleo, que nem teve aquele acidente da BP lá no pré-sal, lá acho que na bacia de Frade, né? Sei lá. Pô, foi uma catástrofe ambiental. Isso foi IA, né? Os caras muito provavelmente vão regulamentar. Na mineração, gestão de barragens da mineração. Pô, a gente teve Brumadinho, Mariana, morreram quantas mil pessoas ali no Mataca? Fora o catástrofe ambiental. A gente não vai regular a gestão de automatizada, as ferramentas automatizadas de gestão de barragem, você entendeu? Mas é outro bicho. O que eu estou dizendo é que, assim, não existe bala de prata para IA. Eu gostaria que tivesse, mas assim, um cara que está dentro. Eu trabalho com projeto de IA desde 2015, quando eu entrei na IBM, a gente começou a brincar, a ver, fazer uns machine learning, né? E aí depois na Kindle, cara, como líder global de regulação da IA, eu olhei um monte de setor. E aí eu comecei a ter que me deparar quais são as atividades críticas, onde eu tinha algum conceito no mundo que determinava setores de atividade crítica, que eu precisava subir o yellow flag, né, para eu ali fazer alguma medida de obrigação de mitigação de risco, do cara parar aquilo para não avançar, para eu ter que ter um escrutínio maior em cima daquilo. E era, cara, é muito difícil. Aí só contar isso aqui para você. Eu puxei, achei a lista da CISA, que é a Agência de Cibersegurança dos Estados Unidos, para ele tem o conceito de atividades críticas, eu acho. Mas aí eu fui atrás, cara, e era muito contra ataque terrorista. Então eu falava, cara, do que eu vou olhar gestão de grandes eventos, né? Iluminação, grandes eventos. Será que faz sentido? A gente fez essa pergunta, faz sentido eu colocar um. Mas no âmbito lá para eles fazia, porque aquilo veio depois do Patriotic Act, eles estavam preocupados com terrorismo, então onde tinha grandes aglomerações era uma atividade crítica, mas da perspectiva do terrorismo. E aí a gente falou, pô, será que da perspectiva da IA isso aqui é, né? Aí a gente teve que fazer, e não tinha baliza para você subir a barra, e é muito específico, cada setor é muito específico. E assim, eu te Porque digo, até fazem essa analogia de um incidente de seria a mesma coisa, mais ou menos do que como um incidente ambiental, tem até o Bruno Bione, o Zanata, eles têm alguns artigos que eles fazem essa comparação. E eu gosto muito da LGPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas o relatório de impacto à proteção de dados, conforme está na LGPD, tem várias fragilidades ali, vários questionamentos que não está, né, assim, no melhor dos mundos, se a gente compara principalmente com o GDPR, que foi a principal inspiração, o principal ponto ali que eu acho que pega é porque ele não obriga, não está claro, dá diversas interpretações. A gente tem interpretação sobre esse artigo da LGPD de todos os tipos. Tem gente que fala que é obrigatório, tem gente que fala que é facultativo, tem gente que fala que pode ser feito só quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados requisitar, tem gente que fala, não, você faz uma interpretação sistemática funcional, tem que ser obrigatório para riscos altos de forma prévia em qualquer caso. Então, teve alguns problemas de técnica legislativa que deixa a margem a várias interpretações, trazendo um pouquinho de insegurança jurídica, e daí por isso que a gente fala, bom, como tem essa imperfeição, talvez agora a legislação da IA pudesse melhorar nesse ponto, né, para casos de alto risco, para não ter esse problema da proporcionalidade. Mas, Andrei, para a gente terminar, posso falar de risco pode. depois? Não, o conceito de risco é diferente, cara, é outro bicho. Quando o objeto isso a galera que vem da privacidade tem dificuldade de entender. O objeto de regulação de privacidade, ele é estanque. Ele é um direito constitucional, olha, que a gente conseguiu, né, colocar como constitucional também. Eu briguei, né, pela PEC lá, mas ele é um objeto estanque, né, é um direito, o direito à privacidade, à proteção de dados pessoais, ponto. Quando a gente vai para IA, não é um objeto estanque. Aí o risco, como é que eu consigo quantificar o risco da IA? Ele depende da tecnologia que eu vou usar, né? Tem várias IAs, machine learning simples, IA generativa. Se é IA generativa, você trouxe aqui, eu vou ter o risco de alucinação, em quais contextos, qual o risco que pode ter, tal. Mas ali a tecnologia é um vetor. O segundo vetor é o contexto que eu vou usar,
né? Uma coisa é usar, sei lá, num ambiente que não tem risco. A outra é usar num ambiente, sei lá, escolar, de saúde, né? Para fazer análise de diagnóstico, análise de, sei lá, para fazer ensino de crianças e adolescentes. Não sei, estou extravasando aqui, é um contexto. O terceiro elemento que você avalia os riscos são as medidas de mitigação de riscos, e essas medidas elas são técnicas e tecnológicas, elas também estão evoluindo ao longo do tempo. Então, assim, para te falar, uma bala de prata vai resolver para mitigar os riscos? Eu acho que não. Por isso que eu acho que isso não tem que estar na legislação. Se eu coloco isso no mecanismo legal, para eu mudar depois é muito difícil. Você entendeu? Se eu coloco isso e dou flexibilidade, eu falava muito principiológico, aí eu parei de usar porque o pessoal começou a falar, ah, não, quem fala principiológico não quer regulação. Não, não é. Eu acho que aí eu comecei a usar flexível, porque a peça legal, já que ela é muito difícil de mexer nela, a gente vai conseguir mexer daqui a 20 anos, sei lá, 30 anos, ela não pode ser fechada, ela precisa dar flexibilidade para o regulador ter certa flexibilidade para regular, para subir a barra ou abaixar a barra, dependendo do contexto, do uso. Ainda mais quando a gente fala de IA, você entendeu? Então, esse é que é o ponto. Por isso que eu acho que a gente precisa tomar cuidado de colocar na lei já, na largada, as medidas de mitigação, seja o relatório ou o que for, porque isso vai depender muito desses três fatores: a tecnologia, o contexto e as medidas de mitigação, do momento da aplicação. E aí, cara, precisa ter essa flexibilidade, cara, senão você não consegue trazer segurança jurídica nem para as empresas, nem para o cidadão. Só vai criar burocracia, que é mais caro para fazer o relatório. Mas, beleza, eu estou fazendo um relatório, isso aqui está reduzindo o risco ou não? Né? Você entendeu o ponto? O meu problema não é o relatório, é reduzir o risco mitigar o alto risco, né? Ter medidas de mitigação do potencial dano Só o do alto relatório risco sem dela. implementação das medidas que ele vai constar também fica só no papel. É a mesma coisa, de uma lei principiológica que fazem a crítica, porque, na verdade, tudo bem, é melhor do que nada ter princípios, mas também sem sanções e sem concretude também não adianta nada. Mas, Não, mas eu não estou dizendo sem não, eu sei que princípios, não, não, você eu estou tá, dizendo pontuou que super a correto. lei, em vez dela já delimitar, ela não vai falar que a coisa é principiológica e o setor Você privado vai falou de fazer flexibilidade, autorregulação. que é outra coisa. Você está falando de... Ela vai estabelecer as balizas para que os agentes regulatórios possam regular IA por instrumento infralegal. Você entendeu? E aí, cara, aí vem sanção. Esses agentes regulatórios, a NPD tem sanção, 50 milhões ou 2% do faturamento do grupo econômico no ano anterior. Por aí vai, todas as agências regulatórias têm dente para fazer valer. E se o cara não fizer o que ela fizer, colocar como obrigação de medida de mitigação, o cara vai se ferrar. Você entendeu? É isso. Não, sim, perfeito. Não foi um reflexo da sua fala, em si foi de falas outras que a gente ouve, e foi mais em relação ao PL 2120, que se falou muito nesse aspecto, não o atual também. Daí, para terminar, Andrei, né, a gente vê que a base, né, da inovação ela está muito ligada também, que está ligada à base do crescimento econômico, me parece, e tem essa ligação indispensável com o pensamento, o conhecimento científico. Se fala que a segunda preocupação das empresas hoje em dia para o desenvolvimento da IA é na pesquisa científica, a pesquisa acadêmica de qualidade, e a gente tem alguns problemas que são apontados até mesmo pelo PEBIA. No Brasil fala fuga de cérebros, quem estuda a temática da inovação no país também fala disso, que temos fugas de cérebro. O Brasil se concentra mais em inovação incremental e não inovação radical. E daí, pensando na economia do conhecimento, né, que Mangabeira Unger vai falar, qual você vê esses desafios? Por que que ainda temos muita dificuldade do empreendedorismo, da inovação no país? Como que você vê se estamos melhorando? Teve um retrocesso, me parece, por causa da própria crise pós-pandemia, né? Diminuiu-se o investimento, acho que público, etc. Como você vê, assim, só para a gente finalizar? E também eu vi que você falou numa das suas palestras de uma cooperação, um acordo de cooperação com o Vale do Silício da China. Se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que uma iniciativa excelente. Não, tá ótimo.
cara, deixa eu pegar aqui o ponto o do conhecimento, né? Assim, eu lido agora, de uns 10 anos para cá, eu lido muito com empresários, né? Dos 10 não, uns 15, vai, talvez aí 20. É, o empresário brasileiro, e pego pela base nossa, a gente tem ali 2.000 empresas associadas na ABS e a maioria é micro e pequena, 77% são micro e pequenas empresas. A maior preocupação dos caras é sobreviver, cara. A maior preocupação dos caras é no final do dia fechar o orçamento, o balanço, pagar o salário, né? Não ter processo trabalhista, conseguir pagar os impostos e sobreviver no final do dia, cara. Não é fácil a vida do empresário. Eu vim da academia, eu falava, eu ali na minha formação marxista, né, empresário, burguês, explorador, né, e da mais-valia do trabalhador, cara, os caras se ferram, se ferram. E aí, por que eu fiz tudo isso? Não todos são, né? A gente tem, como em todo lugar, você tem aqueles que são certos e aqueles que são, né? Que não são certos, que não têm uma idoneidade, mas a maioria são pessoas idôneas que estão ali lutando pela sobrevivência da sua empresa e das suas famílias. Mas aí, quando a gente vai para a inovação, esse cara não tem fôlego para inovar. A maioria dos empresários não tem fôlego para inovar. Quem tem, eventualmente, são as grandes empresas. E aí você reforça o capital monopolista de grandes empresas que conseguem se, né? Então, a gente vê e aí a gente trabalha com o papel, a importância da Embrapi, da Finep, né? A gente tem convênio com eles e a gente procura estimular para os empresários locais, aqueles pequenos e médios que estão com um pouquinho mais de fôlego, né? Sobretudo o pequeno que está quase virando médio ou médio, para esse cara começar a investir em inovação. É fundamental nesse contexto que o cara não tem uma margem de financeira para aportar na inovação, de ter um apoio de políticas públicas, né, que vão, e sobretudo Finep e Embrapi. É fantástico o apoio que esses caras dão. E depois, quando o cara está num volume maior também, o BNDES, não é à toa que eu brinquei ali, falei, pô, o PBIA é voo de galinha se a gente for olhar só nesse contexto, mas da perspectiva, olhando no curto prazo, o PBIA, o que ele propôs é fantástico para as empresas brasileiras, né? E estrangeiros estão investindo no Brasil também para fazer projetos, para tirar esses projetos de inovação no papel e ajudar a gente a fazer, né, cara? Então isso é essencial. Mas eu acho que também a mudança de cultura. A gente precisa estimular os caras, ajudar. O pessoal não sabe que tem esses fundos de investimento, né? Que tem esses editais. A gente tenta também ajudar a fazer essa educação, né? Mas isso também é fundamental. Aí eu pego a questão da China. Eu assumi a presidência da ABS em final de março, pelos próximos 3 anos. E dentre as missões que eu recebi, uma foi a regionalização da ABS, está mais presente nas regiões, porque a gente tem empresas, a gente está em 24 estados do território nacional. E a gente sempre deu muita atenção para São Paulo, porque São Paulo, tradicionalmente, é o maior mercado, onde estão as maiores empresas. Então, as empresas, os membros do conselho, né, que me elegeram, falaram, André, a gente precisa de mais atenção nas regiões, então a gente está tentando estar mais presente e ajudando nas regiões. Eu acabei de vir essa semana, eu passei 2 dias em Macapá. Eu estava lá com o pessoal das empresas, empresários de Macapá, discutindo transformação digital. E outra missão é a transformação, é a internacionalização da entidade, buscando, sobretudo, diversificar os fornecedores de tecnologia. Hoje a gente tem, majoritariamente, uma presença muito forte dos Estados Unidos, alguma coisa da União Europeia, porque também os Estados Unidos é quem mais produz tecnologia no planeta, é normal, mas a gente começou também a buscar estar próximo de outros ecossistemas. E mesmo os Estados Unidos também, a gente quer intensificar mais cooperação com eles. Então, a China foi uma oportunidade por conta da visita do Lula para a China. A gente já estava conversando com os chineses desde o ano passado, e aí aproveitamos a visita para fechar esse convênio. A gente assinou um convênio na presença da ministra de Ciência e Tecnologia, né, e de cooperação.
para quê? Para ter mais empresas brasileiras indo para a China, empresas chinesas vindo para cá, para a gente também programando, começando a entender mais sobre o ecossistema de tecnologia chinês, para a gente se ambientar. A China já é uma grande potência, né, em tecnologia, então é importante que a gente conheça, que a gente saiba programar, né, que as nossas empresas entendam da arquitetura chinesa, né, das empresas, de quem são os players, quem está oferecendo o quê. E isso vai fortalecer cada vez mais a gente, o nosso papel, né, como a economia brasileira na transformação digital. E aí a gente fechou com Pequim, né, o Parque Tecnológico de Zhongguancun, lá em Pequim. Mas aí eu também visitei Xangai, tem o Parque de Software de Xangai, a gente está conversando com eles também, e a gente está conversando também com o pessoal mais ao sul, ali de Shenzhen, que é a porta de entrada da China para empresas de língua portuguesa em Macau. Eles elegeram Macau, que era a antiga colônia portuguesa, e a China está dando uma série de incentivos para empresas brasileiras que querem entrar na China, ocupar, vender, estar presente no mercado chinês. Eles estão oferecendo uma série de incentivos via Macau. Então, a gente também tem trabalhado, a gente fez uma live recentemente com o governo de Macau para falar desses benefícios. E é isso. E aí a gente procura fortalecer o nosso ecossistema, o nosso empresariado, né? Para que a gente consiga ser mais competitivo. E do mesmo jeito que a gente fechou o convênio com a China, a gente quer fechar com a Europa, com os Estados Unidos, né? Com a Índia, eventualmente. Estamos conversando com as outras entidades empresariais do nosso setor, da Colômbia e do México, né, para a gente também se aproximar desses outros países também. Aí não são nem tanto provedores de tecnologia, né, mais competitivos, mas são usuários de tecnologia, onde eventualmente a gente consiga exportar soluções aqui do Brasil também, né? Então, como é que a gente se posiciona aí nessa geopolítica, nessa nova geopolítica mundial? Andrei, muitíssimo obrigada, porque foi uma aula. É Imagina. maravilhoso a gente aprender com pessoas do mercado também, do business, porque nós somos mais da academia e daí fica, tem toda essa diferença, esse gap da teoria para a prática e ver toda essa visão prática também. Você quer fazer alguma consideração final? Fica à vontade e agradecemos novamente. Não, imagina, eu que agradeço. Não, é um prazer, Paulo. Eu fui pesquisador, né, por muito tempo, então eu avalio não, eu aprecio muito o trabalho de vocês, eu acho que é essencial, porque quando a gente analisa, a gente está no setor privado, aí eu posso agora do lado de cá, eu tive do lado daí do balcão, quando a gente olha e faz uma análise, a gente faz uma análise muito rasa, né? Da realidade, do momento que a gente está vivendo, que a gente não tem tempo de sentar, de fazer, né, a reflexão com método, né? Do que está acontecendo e por método. Eu acho que isso é muito importante. E a academia, né, a pesquisa vem com rigor científico. Vamos olhar esse mesmo olhar que vocês estão olhando, mas com metodologia, com rigor, né, para a gente tentar sistematizar esse conhecimento de uma maneira que ele seja mais confiável, né, por meio do uso do método. Então, eu aprecio muito isso. Né? Aprecio não, eu acho que é essencial para a sociedade, para fazer essa reflexão, porque a gente vai avançando do jeito que a gente consegue. A gente não tem essas ferramentas que a universidade tem, né? A academia tem, a pesquisa tem. Então, acho que é um papel essencial para a gente avançar de uma maneira sólida, né? No nosso desenvolvimento econômico e social. Por isso é fundamental esse trabalho, esse diálogo. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, trazendo Muitíssimo o nosso lado obrigada. enviesado, né? Mas Uma enviesado sexta-feira. e raso, Uhum. mas é isso aí, obrigado. Muito obrigada e uma ótima semana para você. Então, um ótimo fim de semana. Muito obrigada.